A paz seja convosco, meu amado. Deus te abençoe ricamente. Mais uma palavra da graça, amém? A imensa provisão da graça, a dádiva da justiça. Hoje eu quero falar com você algo muito importante no cristianismo. Tudo é importante, mas algo que é a base da nossa fé, para você estar reinando em Cristo Jesus. Quero falar hoje sobre perdão de pecado. Às vezes nós pensamos que essa mensagem é para o novo convertido, né? Mas essa mensagem é para nós todo dia. É o nosso pão diário, saber que todo dia você é perdoado, Ele já te perdoou. Olha o que diz a Bíblia, diz bem assim, em Hebreus 12, versículo 24. Jesus, mediador de uma nova aliança. É o sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. O que o sangue de Abel fazia? O sangue de Abel cobrava a morte, porque Caim matou Abel. Então o sangue o sangue de Abel cobrava justiça, né? Mas o sangue de Jesus, ele nos dá justiça, entendeu? Então o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Então o sangue de Jesus, ele nos santificou e nos purificou. Diz assim em Hebreus 10 e versículo 12, diz assim: para sempre, para sempre o único sacrifício pelo nosso pecado, para sempre o único sacrifício por todo o nosso pecado. Amado, entenda uma coisa, Jesus, ele já nos perdoou lá naquela cruz. Olha, os teus filhos nem nasceram ainda, mas ele já perdoou. Pastor, o que nós devemos fazer? É aceitar o perdão da cruz. Então Jesus, ele catou o pecado do mundo inteiro e pagou na cruz do Calvário. Quando a pessoa ele reconhece que é o pecador e recebe Cristo, todos os seus pecados são o quê? Perdoado. Entenda, no Velho Testamento ou na Velha Aliança, os sacerdotes era matado animais para, como diz assim, para para cobrir os pecados. Todo ano tinha um sacrifício, né? Era anual, as pessoas formavam um ano, tinham que oferecer um sacrifício, e o sacerdote pegava aquela ovelha ou cabrito e cortava, pegava o sangue e espengia. Então, mas o sacrifício de animais só cobria o pecado, não removia o pecado. E isso era feito em ano. Você pode olhar que aonde fazia o sacrifício no templo não tinha cadeira, o sacerdote não sentava. Você vê que Jesus fez o único sacrifício e se sentou. Por que se sentou? Porque a obra estava feita, estava consumada. O perdão do pecado, como diz no Velha Aliança, era só coberto, mas agora na Nova Aliança o pecado foi removido por um sacrifício. Daí Deus disse bem assim: dos seus pecados não lembrarei mais. Então você entenda, Deus não lembra mais do teu pecado. Mas olha, quando você recebe Cristo, entra para a graça e o favor de Deus, todos os seus pecados foram perdoados. Não importa se você cometeu um crime, não importa se você traiu, não sei qual foi o seu pecado, mas uma coisa, Ele perdoou. Teu pecado foi removido, por isso que Ele não lembra mais. Pois que quando você dobra o teu joelho e você começa a contar para Deus as falhas suas, Deus não consegue entender, porque Ele já não lembra. O momento que você aceitou o perdão, é muito importante eu saber que eu sou perdoado. Sabe por quê? Porque é o único jeito das bênçãos de Deus para eu reinar em vida. Essa é uma das chaves. Para eu reinar em vida, eu tenho que ter a consciência que todos os meus pecados estão perdoados e Deus não lembra mais dele. No livro de Marcos 2, trouxeram um paralítico, o paralítico desceu por cima do telhado. Jesus viu a fé dos 4 homens que abriram o telhado e desceram com o paralítico. Jesus disse para aquele homem: o teu pecado estão perdoado. Por que Jesus liberou primeiro o perdão do pecado? Porque na Velha Aliança, se uma pessoa estava doente, todos os problemas que a pessoa estava passando era fruto dos seus pecados.
Entendeu? Porque era a maldição da lei. Lê Deuteronômio 28 para você ver. Se obedecer, se não obedecer, o mal te alcançará. Então, quando uma pessoa leproso doente, quando eles viam uma pessoa leproso, eles falavam, ó, esse cara pecou. Se ele não pecou, o pai dele pecou. Entendeu? Era desse jeito. Então, o que Jesus, para Jesus libertar ele daquela doença, o que Jesus fez? Deu perdão. A hora que Jesus deu perdão para ele, Jesus disse, qual que é mais fácil, perdoar o pecado ou mandar? Levanta e anda. Entendeu? Se ele estava perdoado, a doença não tinha mais autoridade de ficar. Pastor, mas se a gente saber que todo pecado é perdoado, vai criar liberdade? Não vai. Quanto mais você sabe que você é perdoado, mais você é grato. Né? Quanto mais você entende que você foi perdoado, que Ele perdoou todos os teus pecados, amado, mais você tem, como diz, há no seu coração uma gratidão, sabe? A Bíblia diz, quanto mais é pago, quanto mais é dado, quanto mais você, como diz, é perdoado, mais é grato. Você via a prostituta que lavava o pé de Jesus, né? Com a sua lágrima, enxugava com o seu cabelo, com perfume, né, de eles começaram, por se eles soubessem quem essa mulher é, eles não, Jesus, né, se ele fosse profeta, soubesse quem essa mulher é, né, a prostituta, e Jesus conhecendo todos os pensamentos, Jesus disse para eles uma pergunta, Simão, olha, ele contou a parábola, né, falando para ele, daí disse, olha, entrei na sua casa, você não me deu um beijo, entrei na sua casa, você não lavou, né, como diz, não lavou meus pés, e daí Jesus pegou, falou assim para ele, olha, essa mulher, desde que eu entrei, ela não para de lavar meus pés e enxugar com os cabelos. Desde Jesus disse, olha, quem muito é perdoado, muito é grato. Então, quando você entende que você já foi todo perdoado, mais gratidão você tem no teu coração para servir a Deus, mais ânimo, mais saber que Ele já te perdoou todos os teus pecados. Entenda, olha para você ver, pastor, olha para você ver em Colossenses 2 e versículo 13, olha o que diz aqui, olha, Deus o verificou em Cristo, Ele nos perdoou todo o pecado, o teu pecado já foi perdoado na cruz, todos os teus pecados já foram perdoados, você tem que receber isso todo dia, se eu te dou graça, porque o Senhor perdoou todos os meus pecados. Então, quando você entende que todo o teu pecado foram perdoado, não tem barreira para você não ser abençoado. Não tem barreira para você não ter vivido uma vida cheia de paz. Saber que você foi e Ele não lembra mais do teu pecado. Não é por causa de você, é por causa do sacrifício. Não é porque você errou, mas é porque por causa do sangue. Você leu o versículo ali no começo? O sangue de Jesus que fala. O que o sangue de Jesus fala? Diante de Deus que você é justificado, que você é santificado, que os seus pecados foram removidos. Por que Deus não lembra mais dos seus pecados? Porque foi arrancado o teu pecado e colocado na cruz de Cristo. Quando Jesus tomou naquela cruz, Ele tomou todos os teus pecados, o único sacrifício. Receba isso todo dia tenha consciência que todos eles estão perdoados. Amado, olha, dos seus pecados, iniquidade, não me lembrarei mais. Olha que alegria, o salmista diz, bem-aventurado, né? Aquele que Deus não amputa o pecado, aquele que Deus remova, cobra o pecado, bem-aventurado, alegria, querido. Vive essa paz de ser perdoado, vive essa paz com Deus. Quando você tem paz, as coisas de Deus, sabe que às vezes está paralisada as coisas na sua vida, sabe que as coisas não estão andando, porque você vive debaixo de culpa e condenação, você vive se culpando por coisas que você cometeu, por algo, não sei, mas entenda, receba, Ele já te perdoou, Ele não vai te perdoar, receba o perdão, você deve receber o perdão. Olha, não sei o que representa esse versículo para você, mas para mim representa tudo. Olha o que diz, olha, Ele nos perdoou todo o pecado. Deus te abençoe, não deixe de dar lá, dê o seu joinha aí. Se você não se inscreveu ainda, meu irmão, se inscreva aí, se inscreva no canal, me ajuda a levar a palavra da graça. Deus te abençoe ricamente. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que esse dia, amado, você tenha boa notícia.
E a boa notícia é que todos os teus pecados são perdoados. Deus o abençoa ricamente e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja abundando no seu coração. Amém? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça.